Durante essa temporada, falamos de sentimentos e atitudes que vão nos trazer o que mais desejamos nessa vida: sermos felizes. Apesar das dificuldades que naturalmente encontramos na nossa atual existência, conseguimos perceber que algumas pessoas comuns, no sentido social da palavra, experimentam um estado de felicidade que muitas vezes não julgamos possível na situação de vulnerabilidade em que elas se encontram. O programa de hoje vai esmiuçar esse estado da alma. E para começar o assunto, nós vamos entender com Rodrigo Leite como lidar com esse sentimento no nosso dia a dia. Qual felicidade vem primeiro? A minha, a sua ou a nossa? Quando está todo mundo olhando, a resposta parece fácil, né? É a nossa. Será mesmo? O programa de hoje vai te ajudar a pensar um pouquinho melhor nessa resposta. Vem comigo! O conceito de felicidade é muito amplo e particular ao entendimento de cada um de nós. Prova disso é a diferença da percepção da felicidade entre as pessoas que, nas mesmas condições materiais, em um mesmo grupo de pessoas, têm uma percepção da felicidade de forma desigual. As redes sociais, cada vez mais, são um dos agravantes do aumento de depressão no mundo. E isso é fácil de se compreender. O simples fato de uma pessoa ficar visualizando só momentos felizes dos outros e, em seguida, comparar com a sua própria vida, automaticamente a faz ter a falsa impressão de que gostaria de que sua vida fosse perfeita igual a do outro, tal como um conto de fadas das redes sociais. E para você, o que é ser feliz? Se perguntarmos para um grupo de pessoas sobre o que elas pensam sobre felicidade, teremos diversas respostas. Para mim, felicidade é quando você se sente pleno, tem um bem-estar muito grande, entendeu? Que nada vai estragar o seu momento. Felicidade para mim já é estar vivendo. Eu acho que desde que a gente tem a vida, a gente já é feliz. E a gente é colocado nesse mundo para buscar essa felicidade. E essa felicidade nada mais é que está dentro da gente. Saúde, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, não podemos menosprezar o mundo capitalista. Se acertar na Mega Sena, fecha com chave de ouro. Como podemos ver, alguns dirão que ser feliz significa ter uma vida confortável, sem preocupações financeiras. Outros dirão que a presença dos familiares e amigos já é suficiente para nos trazer felicidade. Outros ainda poderão dizer que ser feliz é encontrar um grande amor, a cara metade, a tampa da panela. Enfim, alguém com quem possa dividir os momentos de alegria e os de tristeza. Outros mais dirão que uma saúde perfeita é o que basta para a felicidade. Uma coisa é certa, a felicidade aqui neste mundo material é relativa e tem dia e hora para acabar. Aqui na Terra, a felicidade nunca será plena. E o Espiritismo explica isso. O Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta a máxima: a felicidade não é deste mundo. Você deve estar pensando que tal ensinamento é uma barreira às esperanças que todos temos de encontrar a felicidade verdadeira enquanto vivermos aqui na Terra. Afinal, qual o sentido da vida se não é possível ser feliz por inteiro, uma vez que Jesus ensinou que a felicidade não é deste mundo? Não é esse o propósito da sentença. Essa verdade traz luz à grande diferença que há entre buscar uma felicidade, por vezes utópica, e ser feliz de verdade, dentro da finalidade que é o processo de reencarnação, ou seja, nascer, morrer, renascer,
Progredir sempre, tal é a lei. Há tantos de nós que depositam suas esperanças de felicidades nas ilusões que o dinheiro e as posses materiais possam oferecer. Passam a vida trabalhando para conquistar um império financeiro e mal percebem o quanto são escravos de si mesmos. De repente, quando nos damos conta, os filhos já cresceram, os pais já partiram, as verdadeiras amizades já se desfizeram. E nesse momento, nem toda a riqueza acumulada é suficiente para nos trazer a tão sonhada felicidade. Esquecemos de que muitas pessoas são claramente mais felizes que muitos de nós, morando em casas singelas, com vidas financeiras limitadas. Se a felicidade não pode estar nos bens materiais, ou seja, o dinheiro não traz felicidade, então onde ela está? O conceito de felicidade atual e futuro pode ser resumido na seguinte orientação espírita: para a vida material é a posse do necessário, para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. O estado de felicidade ainda é relativo, considerando as lutas, os desafios e provas existentes aqui na Terra, enquanto estagiamos no plano material. A felicidade completa é um ideal a ser alcançado, a partir da nossa própria transformação para uma pessoa melhor do que fomos ontem. É isso porque a vida nos foi dada como prova ou expiação. Mas depende somente de nós e de como vamos encarar esses desafios e tentarmos sermos felizes ou simplesmente infelizes, na medida de nossas forças e resignação e acatamento à vontade de Deus, que nunca dá o fardo além de nossas forças. Então eu te pergunto mais uma vez, qual felicidade vem primeiro? A minha, a sua ou a nossa? Podemos ser felizes na terra, sem esperar a felicidade no reino dos céus, depois da morte, porque aprendemos que a felicidade maior não é propriamente aquela que apenas nós vivenciamos, mas aquela que experienciamos, doando-nos uns aos outros. Tudo que doamos é o que verdadeiramente nos pertence. O que tentamos guardar, reter, armazenar é o que perdemos. Por isso, podemos ser felizes sim, neste mundo, usufruindo as coisas materiais ao mesmo tempo que servimos a Deus e seguindo os ensinamentos de Jesus. Então, se você decidir ser feliz hoje, não tem nada que te impeça, a não ser você mesmo. Mas é uma decisão. Então não deixe para amanhã. Brinque, sorria, valorize as coisas simples. Acompanhe o crescimento dos filhos. Abrace e aperte a mão de quem lhe quer bem. Não guarde mágoas e deixe no passado qualquer sentimento de culpa. Não se entregue à autopiedade. Seja otimista. Vibre com as pequenas conquistas. Valorize o presente e planeje o futuro. Organize-se. Reserve um tempo para você, para a família e para as obras sociais. Acho que deu para entender. O que vem primeiro sempre será a nossa felicidade, que na essência é a nossa integração com Cristo. Quando percebemos que somos instrumentos de Deus em benefício do todo, encontramos a verdadeira felicidade. Bora lá procurar a felicidade onde ela realmente existe? Muita paz! O programa Luz Espírita está recebendo aqui no nosso estúdio o médico, psiquiatra, psicanalista Ururaí Barroso. Ele é pesquisador da felicidade, um profundo pesquisador da felicidade. Ele é vice-presidente e fundador do GEOL, que é o Grupo Espírita Orvalho de Luz aqui de São José do Rio Preto, e ele criou a Academia da Felicidade. Bom, a Academia da Felicidade, Ururaí, conta pra gente como funciona.
Dá para treinar ser feliz? Pois é, Lu. Que alegria, que prazer, que honra estar aqui contigo através da Rede Luz Espírita. Essa pergunta, ela já responde exatamente o propósito da Academia da Felicidade, né? Quando a gente teve essa ideia, academia no sentido de não ser uma escola de felicidade, mas ser realmente uma academia, assim como a gente vai numa academia para exercitar músculos, né? Isso, exatamente, para musculação, né? Então ali vamos dizer que é para cerebração, né? Para emoção da felicidade. Então a academia ela foi criada com esse propósito da gente primeiro aprender os princípios, porque a felicidade é uma ciência, hoje existe a ciência da felicidade, e isso é muito bom porque separou da parte da autoajuda, né? Onde tem muitas coisas que nem sempre correspondem à ciência. Então ela trabalha com princípios e estratégias, né? Então esse foi o propósito e está funcionando, né? Está funcionando. E funciona, porque as pessoas começam a praticar e qual que é a busca da efetividade, do resultado? Se transformam e se sentem mais felizes. Como você estava falando sobre ciência, como que é o processo químico da felicidade dentro do cérebro? Como que a gente... na questão da ciência, o que ela diz? O que ela nos ensina através de pesquisa e tudo mais, né? Que nós somos seres emocionais. E no momento em que nós geramos uma emoção, nós produzimos um hormônio correspondente àquela emoção. Esse hormônio no cérebro, na parte neurológica, muitos hormônios são chamados de neurotransmissores. Então, quando eu sinto uma emoção, há a produção de um neurotransmissor correspondente e aí vem a sensação correspondente. E aí tem uma coisa assim, né, instigante, vamos dizer assim, que eu fico aí provocando a ciência sem nenhuma arrogância, mas com muita humildade. O cérebro não gera emoção. O cérebro, ele reage à emoção. Então, ele necessita de uma atitude nossa. Então, ele necessita de uma fonte da emoção. E essa fonte da emoção, ela é fora do cérebro. E aí que a gente pode pensar numa visão científica, não já espírita, assim, né? Que algo fora do cérebro é a fonte da emoção. Aí o cérebro reage à emoção. Porque não existe como eu pedir para os neurônios amar. Entende? Se eu chegar para os neurônios e fazer ali uma declaração de amor junto aos neurônios, eles não vão produzir ocitocina. Então, eles respondem produzindo ocitocina, é isso? Isso, dentro do cérebro, cuja emoção vem do espírito. A neurociência não entra nessa questão, né? A neurociência fica até no momento em que qual é o neurotransmissor correspondente a determinada emoção. Então, por que a gente sente felicidade? Porque vem a emoção gerada pelo espírito, aí o cérebro reage a essa emoção e produz o neurotransmissor correspondente, que no caso da felicidade é a serotonina, do amor a ocitocina, e aí vem a sensação. De se sentir bem, se sentir pleno, feliz. Isso, de sentir essa sensação de felicidade, que a ciência já relata como sendo uma sensação de empolgação, de energia, de ânimo, de alegria interior. Ururaí, como profundo pesquisador da felicidade, você diria que a felicidade tem a ver com a maturidade? Então, quando a gente pensa em maturidade, o que vai acontecendo? À medida que o ser humano, a pessoa, né, vai progredindo, o tempo vai passando, a vida vai ensinando, a pessoa vai despertando, e a maturidade vai servir para mostrar para ele a hierarquia de valores. Então, de repente, ele começa a descobrir que o ser é mais importante que o ter. Porque no começo é ter, né? É estudar, fazer uma faculdade para fazer isso. Ninguém entra numa faculdade, ou deveria entrar,
para ser feliz. A pessoa entra porque aí eu quero ser um excelente profissional, quero crescer na vida. Quando ele fala crescer na vida, ele fala no sentido material, que é válido, lógico, né? Mas não é só isso. Aí lá na frente, um pouco, a maturidade, até os 25 anos, o cérebro ainda está em formação. Então a maturidade a gente poderia defini-la depois dos 35 anos. Entre 35 e 45 que viria essa maturidade, mas ela pode vir antes. Ela pode vir numa criança de 6 anos, 7 anos. Aliás, hoje existem espíritos reencarnando aí que a gente pode dizer já no estado de maturidade. Com aquela bagagem espiritual anterior. Né? Exatamente. E aí a maturidade, então, ela favorece isso, ela vem despertar na pessoa o sentido, puxa vida, né? Trabalhei tanto na vida, juntei, acumulei, mas agora o que importa realmente é ser feliz. Ururaí, será que a gente poderia ajudar os nossos filhos a serem felizes? No sentido de que nós podemos ser como educadores emocionais, ajudá-los a entender os sentimentos, os processos, porque a maturidade, como você disse, vem após os 35 anos. E como a gente consegue ajudar os nossos filhos? Isso é fundamental. Acredito que essa é a missão principal, né, dos pais, pai e mãe, como educadores junto aos filhos, na visão do espírito ali. Por quê? Qual é o nosso destino aqui na Terra? É a felicidade. É o único fatalismo. É o único fatalismo, muito bem colocado. É a única coisa que, entre aspas, vai ser fatal na sua vida, né? Vai ser fatal, nós estamos destinados à felicidade. E isso, sabe que no consultório, muitas vezes eu pergunto para os pacientes, seus pais te ensinaram sobre felicidade? Um dia... Não, né? A felicidade é agora, de 1990 para cá, o ano 2000 para cá, que existem mais pesquisas nesse sentido. Então, cabe aos pais, essa seria, como você disse, a missão principal, ensinar, fazer uma educação emocional para que ele aprenda os princípios desde cedo e já vai praticando a felicidade, quer dizer, se sentindo feliz em cada dia. Né? É um completo processo de consciência, né, Ururaí? Isso. Consciência no sentido, como você colocou, de entendimento, né? De despertamento, de sentido da vida. Né? Quando a gente desperta para o sentido da vida e tem essa consciência, aí sim a vida faz sentido. Né? Quando estamos ali, imagine, né? Eu sempre, às vezes a gente comenta isso também com alguns pacientes, né? Olha, cria um lar feliz. Você tem uma casa, e uma casa às vezes maravilhosa, mas você não tem um lar. É diferente. E é diferente. A casa é o prédio todo, tem seu valor. Às vezes não é um prédio, assim, uma construção grande, às vezes é uma construção pequena, às vezes nem é uma construção, né? Mas ali construa um lar. E aí está o desafio. É mais fácil construir uma mansão, né? Vamos dizer assim, do que construir um lar. Você sabe, Lu, que teve um dia que atendendo um adolescente e que os pais estavam lá, não na sessão, mas haviam me procurado antes, ele falou assim, doutor, como o senhor me pede para ser feliz dentro de casa? Se a minha mãe, quando chega, chega tal, e vai para o quarto dela, aí do quarto dela ela me manda uma mensagem desejando boa noite. Meu Deus. Entende? Então, quer dizer, não é um lar, lar feliz. E esse é o propósito. E você vê que essa atitude vem do próprio filho, né? Vem de expressar a necessidade que ele tem do contato com a mãe, né? De ter essa proximidade que ele não tem. Às vezes as pessoas criticam muito essa geração, entre aspas, né? Os adolescentes. Eles é que estão despertos para a vida, eles é que questionam, eles que sentem a noção, a importância da liberdade, que, aliás, uma das 10 leis naturais, lei da liberdade, eles é que estão entendendo o porquê da vida. Né? Então, eles começam a fazer vários questionamentos e a geração
né, dos 60 anos aqui, onde não havia questionamento, onde havia medo, né? Ah, meu pai, só com o olhar eu já obedecia. Não, mas obedecia por medo. Medo, Não por despertamento. Porque se não obedecesse, haveria uma punição. E que bom que isso acabou ou está acabando. Eu acho que sim, que tem havido uma luz sobre isso, né? Que a educação, ela gira em outros parâmetros, que é muito mais sobre a consciência, sobre a autorresponsabilidade. Então, o comportamento, né? Que não é mais a obediência, eu acho que o comportamento do filho vem muito mais por essa consciência de responsabilidade do que medo. Né? Exatamente, quer dizer, saindo do sistema opressor e trazendo de volta, porque sempre deveria ter sido assim, né? O sistema que liberta e desperta a autorresponsabilidade. É como se um filho chegasse e perguntasse assim, pai ou mãe, né, eu posso pôr a mão no fogo? Uma criança pequena. E aí, qual é a tendência? A gente já dá a resposta pronta. E não é assim que deve funcionar. Filho, se você colocar a mão no fogo, supondo ali que seja um fogo mesmo, né? Vai te acontecer isso, sua mão vai acontecer isso, tal, tem as consequências, lei de causa e efeito e tudo mais. Se você não colocar a mão no fogo, você vai continuar usando a sua mão, com a sua mão disponível, saudável, etc. A escolha é sua. Toda escolha gera uma consequência, porque aí eu desperto a autorresponsabilidade. Porque os filhos vão ficando com a gente até um determinado tempo. Cada vez, esse tempo, inclusive, está diminuindo cada vez mais. A gente cria para o mundo, né? Exatamente. E o mundo necessita dessa autorresponsabilidade para ele próprio, com os princípios internos e a mentalidade dele, ir fazendo escolhas felizes. Agora eu queria te fazer uma pergunta, Uraí. Você disse que um paciente seu te perguntou como ele poderia ser feliz em casa se a mãe mandava de outro quarto uma mensagem. Mas nesse caso, ele não está colocando a responsabilidade da felicidade na mãe em fazê-lo feliz? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa de transportar a felicidade para o outro e não a responsabilidade ser nossa em sermos felizes. Você tocou num ponto fundamental. Isso ainda é um padrão. Nós estamos num processo de transição, né? Mas ainda é um padrão onde o outro me fazer feliz. Vou casar com você porque você vai me fazer feliz. Eu vou ser feliz casando com você. Vou ter um filho porque vou ser feliz tendo um filho. E aí vai, né? Então, é exatamente isso que não deve ser. Colocar no outro, colocar nas expectativas, colocar nos acontecimentos fora da gente, colocar nas situações fora da gente o fator gerador de felicidade. Nesse exemplo que eu citei, exatamente isso. Quer dizer, ele ainda naquele momento, né, depois ele aprendeu a ser diferente, colocando essa expectativa de felicidade no outro. E aí está a maior fonte de infelicidade, quando eu acredito que o outro vai me completar, né? Que o outro vai trazer a felicidade de volta. E isso não existe, nem pode ser, ainda mais na visão espírita, né? Que somos espíritos. Princípio inteligente, eu sempre, às vezes a gente precisa relembrar, né? O princípio inteligente do universo. Somos todos um do universo. Quer dizer, estamos agora aqui, daqui a pouco, cara, a tua casa é o universo. A única garantia que você tem é, onde você for, você leva você. Essa é uma garantia 100%. 100%. Se essa é a única garantia que você tem, então aprenda que você vai ser a felicidade. Você deve ser a fonte de felicidade para você. Agora, as escrituras sagradas nos dizem que a felicidade não é deste mundo. Isso quer dizer que a gente nunca vai ser feliz aqui nessa existência? Pois é, né? Olha aí. Então, lá em Eclesiastes tem essa informação, e aí vem o professor Kardec, né? Didático, pedagógico, e vem especificar para nós, dizendo o seguinte: primeiro, óbvio que a felicidade
completa, né, no questionamento que ele faz junto aos espíritos sábios e felizes, a felicidade completa, absoluta, não é deste mundo e nem tem como ser por enquanto. Um dia, a Terra vai progredindo e um dia fará parte dos mundos felizes, dos mundos celestiais. Mas, por enquanto, é totalmente possível e cabe a cada um de nós exercer e praticar o máximo da felicidade possível, mesmo que incompleta, né? Mesmo que não absoluta, mesmo que relativa. Então, isso é importante, porque criou-se essa cultura, a felicidade, Jesus falou que a felicidade não é deste mundo. Nem foi Jesus que falou. Isso está em Eclesiastes, que é no Antigo Testamento. E aí eu queria aproveitar, só fazer um comentário rápido, Luciana, que nas bem-aventuranças, quando a gente vai estudar, porque aí é uma fala de Jesus, né? E a Bíblia do João Ferreira de Almeida, que é a Bíblia mais usada, e é uma Bíblia com, a gente sabe, né, com quase 2.000 adulterações, que o próprio João Ferreira de Almeida concluiu isso foi lá no século XVII, né, 1600 e pouco, ele era português. E aí eu aprendi com o professor Severino Celestino, que é o espírita que mais estuda sobre a Bíblia, ele recomenda o seguinte: use a Bíblia de Jerusalém, porque a Bíblia de Jerusalém é a Bíblia mais próxima possível dos supostos originais, né? Que a gente mais não tem, fiel, né? Mais fiel. O que eu fiz? Eu tinha do João Ferreira de Almeida, eu fui buscar, isso já faz alguns anos, fui comprar a Bíblia de Jerusalém e fui buscar. Quando eu busquei, que coisa linda! Então aí é o que o professor fala, Jesus nunca falou bem-aventurados, porque o termo bem-aventurados é um termo religioso. E Jesus não era religioso. Não era. Entende? Ele era judeu, ele não era nem cristão. Né? Porque o cristianismo foi inventado, né, depois, assim como o budismo. Ele não era religioso, ele era judeu. E aí você vai lá na Bíblia de Jerusalém, sabe o que Jesus falou? O quê? Felizes. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes! Olha, quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu falei, puxa, como faz todo sentido, né? Como tudo tem verdade, né? Está vinculado à verdade, mas foi adulterado por interesses, né? Por interesse. E por entendimento, talvez. Eu acho que a interpretação tem isso sempre também. Sofre, né? Com certeza. Bom, Ururaí, primeiro eu só gostaria de agradecer por ter alguém que estude a felicidade, que possa traduzir para a gente, para que a gente possa compreender melhor e buscar ser feliz. A nossa gratidão por você estudar isso e por vir aqui dividir conosco todo o seu conhecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gratidão e felicidade. Nós vimos agora na entrevista com Ururaí Barroso a máxima de Eclesiastes, que diz: a felicidade não é deste mundo. Será que com essa afirmação nós nunca poderemos ser felizes nesta existência? Ele já respondeu para a gente que a felicidade absoluta não é deste mundo, mas nós vamos entender melhor com a dupla Fred e Camila. Sejam bem-vindos a mais um quadro Jesus no Mundo. E aqui nós vamos conversar um pouquinho de quando Jesus esteve nesse mundão de meu Deus. E hoje nosso assunto é felicidade. E nós já ouvimos que felicidade não é deste mundo e que dificilmente vamos alcançá-la aqui. Mas hoje a ideia é que a gente repense algumas coisas e comece a ver um pouco de beleza e um pouquinho dessa felicidade na nossa vida. Para isso, a gente vai num texto de Tiago, uma epístola que ele escreve às 12 tribos de Israel. Ele fala mais ou menos assim: feliz é o homem que persevera na dor, porque ele será recompensado com a coroa da vida prometida por Deus a todos aqueles que o amam.
A princípio pode parecer estranho essa relação que Tiago faz entre felicidade e provação. Mas à medida que a gente vai desdobrando no conhecimento de Deus e na sua misericórdia, as coisas vão tomando um outro caminho. Para isso eu vou lá no Livro dos Espíritos, para a gente começar a entender melhor essa coisa entre felicidade e provação. Existe um tópico no Livro dos Espíritos chamado Atributos da Divindade. Ali Kardec coloca junto com os espíritos alguns atributos e dois deles me chamam muita atenção, que é a bondade e a justiça. Quando a gente entende que Deus é soberanamente justo e bom, tudo que emana, tudo que vem dele não poderia ser diferente. Dessa forma, quando nós entendemos que o mundo e as coisas que acontecem na nossa vida são oriundas por Deus, não tem como ser outra coisa senão a justiça e a bondade divina sendo emanada para a gente. Por isso que quando nós entendemos esse contexto, a vida vai se tornando mais leve e as coisas vão se tornando mais claras. E é esse entendimento dos atributos da divindade que vão mudando a nossa visão a respeito das provações. Porque a gente passa a entender que essas provações, na verdade, são oportunidades de crescimento e, consequentemente, de evolução espiritual. E quando nós voltamos lá no Evangelho, naquele item chamado paciência, a gente vai entendendo que a dor é uma bênção, assim como as provações. Então elas vão funcionando como uma espécie de professoras. Vão apontando os nossos erros e os nossos problemas, as nossas questões e nos direcionando o caminho de volta. E é esse olhar que nós temos que ter no nosso dia a dia. Olhar as nossas dificuldades como provações mandadas por Deus, como oportunidades, como a chance desse Deus justo e bom, essa dor que é uma bênção, para a gente conseguir levar essa vida com um pouco mais de leveza e encontrar felicidade no nosso cotidiano, nas nossas dificuldades. Então, pessoal, que a gente desenvolva esse olhar para a vida e as coisas se tornarão mais leves. Então a gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau! É isso aí, pessoal. Grande beijo e até a próxima. Sejam bem-vindos a mais um quadro Jesus no Mundo. E Fred? Eu tava coçando, me dá uma coceirinha. E hoje... Peraí. Tá. Nossa, tá cheio de fuligem no meu pulmão já. E as coisas vão se tornando mais claras. E é esse entendimento. É porque você falou tudo que eu ia falar. Eu falei? Falou. Não falei não. Falei. Eu esqueço o que eu vou falar. Que ódio que eu tenho isso, cara. A questão 920 de O Livro dos Espíritos nos diz que não podemos encontrar a felicidade completa aqui na Terra. A vida nos foi dada como prova ou expiação, mas que depende de nós suavizarmos nossos males e ser tão feliz quanto possível aqui onde estamos plantados. Olhar com outros olhos nossos males passa necessariamente pela compreensão e consequente aceitação das dificuldades que vivenciamos. O Luz Espírita é um programa feito para levar luz às suas questões mais íntimas. Então participe conosco, nos trazendo sugestões sobre o que você gostaria que fosse mais iluminado. Combinado? Todos os programas exibidos estarão disponíveis no nosso canal no YouTube, TV Rede Luz Espírita. É só acessar. Até a próxima temporada. Tchau, tchau.